paz do Senhor. Vocês estão me escutando? Está todo mundo me ouvindo? Diga para quem está do teu lado. Aumente aí, por favor. Está com os cintos cingidos? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Está com os cintos cingidos? Hoje é culto de doutrina. Está preparado? Mas Jesus é bom, amém? Vamos dar continuidade. Toda vez que eu não prego na terça, eu mando alguém pregar. Ninguém quer pregar sobre, dar continuidade. Mas hoje vamos dar continuidade ao livro de Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Temos estudado aqui o livro de Coríntios. Já entendemos em que momento Paulo escreve essa carta e o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Já vimos que era uma igreja que tinha muitos problemas, estava enfrentando muitos problemas, e já vai um recado aqui para quem está procurando uma igreja perfeita. Aleluia! Essa igreja tinha como pastor Paulo, e tinha muitos problemas, e um desses problemas era divisões dentro da igreja. Uns se diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam, tinha outra classe que se dizia de Jesus. Ou seja, a igreja estava dividida entre si, né? Então, Paulo faz essas cartas onde ele vai trazer um ensino doutrinário para que aqueles, entendessem o que era verdadeiramente o evangelho. Ele começa o capítulo 1, como nós vimos, falando que Deus não escolheu de acordo com o prisma, o padrão do mundo. Muito ao contrário, Deus escolheu as coisas loucas. Aqueles que diante do mundo eram insignificantes, diga, está falando comigo? Era desprezado. Aqueles que era considerado nada, para envergonhar aqueles que eram e que são. Então, o prisma do Senhor é diferente. Amém? E aí, agora, no capítulo 2, ele começa falando, e nós vamos ler um pouquinho estendido aqui, porque eu quero concluir todo esse capítulo 2, tomara que o Espírito Santo me dê sabedoria para a gente terminar o capítulo 2, porque tudo está no mesmo sentido. E eu peço ao Espírito Santo neste momento que nos traga entendimento e revelações, porque se você entender, você vai sair daqui hoje diferente. Você vai compreender, aleluia, quem você é em Cristo Jesus. Porque ultimamente nós estamos subestimando um poder que nós temos dentro de nós. E quando a gente subestima esse poder, a gente perde. Aí o que é que está acontecendo? No mundo espiritual, Satanás e seus demônios têm ganhado. Aleluia, porque muitos crentes estão menosprezando esse poder. Mas vamos lá ler a palavra. Paulo começa dizendo, se você quiser sentar, pode sentar, porque vocês têm grande um pouquinho. Paulo começa dizendo, eu mesmo, irmãos. Quando ele diz eu mesmo, ele está se qualificando como um dos que se achavam. Então, veja só, ele fez, eu mesmo, irmãos, quando eu me dirigi para até vós, não fui apenas com um discurso eloquente, apesar dele poder. Por que ele diz isso? Porque ali para os gregos, sabia que essa igreja estava no lugar, plantada no lugar, onde a maioria eram gregos, romanos. Então eles davam valor ao discurso eloquente. Eles admiravam aqueles homens que sabiam pregar muito bem. Os filósofos, então, eles valorizavam muito a sabedoria humana. Paulo não está dizendo aqui, eu desprezo todo o conhecimento,
todo estudo. Não. Ele não está dizendo isso. Nós vamos entender aqui o que ele está falando. Ele está começando a dizer, eu mesmo tinha conhecimento. Eu conhecia a letra. Mas eu decidi, como nós já pregamos aqui, versículo 2. Eu decidi nada saber entre vós, a não ser quem? Jesus Cristo. E não Jesus Cristo qualquer, ele diz, eu já falei aqui anteriormente, crucificado. Ele está falando, não foi de um Jesus Cristo que aonde chegava fazia milagres, curava, ressuscitava. Ele está falando do mistério que esteve oculto. E o poder de Deus, para quem não entendia, era loucura, porque a vitória, o mistério está no homem crucificado na cruz. É por isso que ele diz, eu resolvi, eu decidi nada saber entre vós. Ou seja, ele se anulou todo o conhecimento dele para redundar só em Jesus Cristo crucificado. No 3 ele diz, e foi sob fraqueza, aqui eu amo esse 3. E foi com fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. Ele se esvaziou do conhecimento humano. Ele se esvaziou de toda a sabedoria. Eu volto a reiterar, você já sabe. Paulo não aprendeu com qualquer um. Ele aprendeu com o top dos tops, que foi Gamaliel. Mas ele teve a inteligência de se esvaziar dele mesmo. Tudo, diga para quem está do teu lado, tudo começa na tua vida quando você decide se esvaziar. E quando ele decidiu se esvaziar, ele tirou toda a arrogância, toda a prepotência, toda a vaidade que outrora ele carregava. Quem está entendendo? E foi com temor e tremor. Eu estava conversando, toda vez que eu subo aqui, eu não subo de qualquer maneira. Eu subo em temor e tremor. E sempre para mim é a primeira vez. Oh, glória! É necessário que você entenda o que nós vamos aprender aqui nessa noite. E no 4 ele diz, minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. Vou repetir. Tudo que eu prego, tudo que eu vim trazer para vocês, não é nada do homem. Sabe, querido, nós estamos subestimando muito o poder do Espírito. Nós temos um poder dentro de nós. Eu não vou mentir que muitas vezes eu me preparo para vir pregar aqui, mas hoje foi um dia desse que eu não tive tempo. O dia hoje foi atípico, mas eu disse, eu tenho um poder dentro de mim. Porque eu compreendi que não é nada sobre mim. É tudo sobre ele. E quando o homem acha que pode, que é e que faz, a palavra diz que ele começa a cair. É por isso que a Bíblia diz, aquele que pensa que está de pé, sabe por quê? Quem nos sustenta é o Espírito. Quem nos sustenta é o poder de Deus. Quando a gente reconhece, sou dependente dele. Sem ele eu não sou. Aí o que é que está acontecendo? Paulo está falando aqui no capítulo 2, um poder que muitos estão desconhecendo, uma verdade escondida. E essa verdade, irmãos, é tão profunda que a lógica humana não pode entender. Porque só pode ser revelado por uma ação direta do Espírito de Deus. E muitos pastores hoje estão estudando, nada contra, olha para cá. Estão estudando psicologia, psicanálise, teologia, tudo isso
com a intenção de atrair membros para estar com a igreja cheia. E esquece que só quem convence, porque não adianta ter casa cheia, oh, aleluia, atrás de terapeuta, atrás de os altares aí cheios de coach, cheio de palavra de você pode, você é. Vou te dizer, seu espírito, você não pode nada, você não é nada. Porque você pode ouvir uma palavra aqui, mas só quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Ele continua atuando nos altares. Ele continua convencendo o homem do pecado e da justiça. É por isso que a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence. Primeiro do pecado. Porque o homem bonzinho, ao natural, ele se acha perfeito. Porque aos olhos dele as coisas do mundo é natural. É natural adulterar, é natural se prostituir, é natural ver o que não deve, ouvir o que não deve, vestir o que quer. É natural, é natural, é natural. Mas o Espírito é que convence. Se o Espírito não convencer, não vai ser pastor nenhum que vai convencer. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. E o Espírito Santo está aqui nesta noite, falando a cada coração, aleluia. Depois que ele convence do pecado, ele convence do quê? Da justiça. O que é convencer da justiça? É o Espírito que vai lhe convencer, dizendo quem você é. Porque o intuito do diabo e do mundo é roubar a sua identidade. Não vai dar para ler tudo o que eu queria, não. O intuito do diabo é roubar, é te matar, é te destruir. Mas quando você dá lugar à voz do Espírito, a voz deste poder que está dentro de você, e para você ouvir essa voz, você tem que se esvaziar do seu eu. Porque enquanto você achar que é o cara, que pode, que é sábio aos olhos humanos, você vai ficar para trás. É isso que a Bíblia está falando. É isso que Paulo está dizendo. E ele, a partir do momento que ele convence da justiça, aí você entende que o poder que está dentro de você não está aí à toa. Diga para quem está do teu lado, diga, ei, nunca esqueça. Esse poder que está dentro de você aí, não pode estar pairando como ele ficava lá em Gênesis, esperando. Ele está aí já pronto esperando o quê? A palavra, o haja de Deus. Enquanto o Espírito Santo não convencer, você vai olhar para a vida do irmão e dizer, ele pode, ele é, eu não posso, não é para mim. Mas quando o Espírito te convence, tudo que eu conquistei na cruz é para você. Meu Deus. Tudo que está escrito na Bíblia, que é direito seu, é seu. Independente da família que você nasceu, independente dos traumas do passado, independente dos seus erros do passado, o Espírito é que te convence. Só Ele. Pastor nenhum convence. Coach nenhum convence. Teólogo nenhum convence sim ou não. Porque não é a letra. A Bíblia diz o quê? Que a letra... E o Espírito? O Espírito lhe dá vida. O Espírito lhe dá ânimo. O Espírito lhe dá coragem. É por isso que Deus chega para Josué e diz, Josué, medita nessa palavra de dia, de noite, de dia, de noite. Agora vem cá. Naquela época, não tinha ainda o Espírito Santo. Então, na proporção que
Josué lia, posso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Agora aqui para nós, e hoje? Nós, além de termos a palavra, a letra, ainda temos um poder. Bata aqui, bata. Diga, dentro de mim, existe uma pessoa que é poderosa. Eu vou contar um testemunho, já contei aqui. Na morte do meu esposo, a fragilidade, na hora que fechou o caixão, que estava para fechar o caixão, a amante veio lá pegando os ouros, a irmã, tudo, que ele usava muito ouro. E naquele momento ali, eu senti que eu ia desmaiar. Tamanha era a dor. Porque tem momentos que a dor é tão forte que vem e abala a sua estrutura. A minha oração, fechei os olhos e digo, Espírito Santo, eu sei que você habita dentro de mim. Eu não aceito aqui demonstrar fraqueza. Queridos, não acredite em mim não. Eu estou no altar, acredite em Deus. Na mesma hora eu senti aquele poder me restaurando, me sustentando. E aquela fraqueza caiu por terra. Você tem que entender que você tem um poder dentro de você. Mas esse poder muitas vezes está aí parado, esperando da sua boca o haja. Diga para quem está do teu lado, não subestime o poder do Espírito que está dentro de você. É isso que Paulo está dizendo. Eu entendi que não era nada sobre o meu conhecimento. Eu entendi que não é o que eu aprendi aos pés de Gamaliel. Eu entendi que não era eu conhecer o Pentateuco, a Torá. Não, isso tudo eu considero por esterco. Eu entendi que eu tinha que pregar. Minha mensagem e minha proclamação não eram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. Quando você entender o poder que está sobre você, vou repetir, sua história vai mudar, sua casa vai mudar, mas tudo começa, vamos repetir? Diga, tudo começa dentro de mim. Porque se esse poder que está dentro de você, você não entende a capacidade que ele tem de lhe dar força, de te fazer te dominar sua carne, dominar suas vontades. Tudo começa quando você entende que esse poder, a primeira coisa que ele vai fazer é fazer com que você se domine. Diga, está na hora de você colocar esse poder em ação. Então, quando esse poder atua na sua vida e já te domina, não deixa nada, a carne prevalecer. Volto a dizer, quem me conhece sabe, eu não sou contra, levo pessoas aqui tem psicólogos, quem está aqui, glória a Deus, continue ajudando, psiquiatra, mas está na hora de abrir nosso entendimento para compreender o poder que nós temos. E a igreja tem perdido isso, irmãos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Estamos substituindo o poder do Espírito pela retórica dos palcos. Trocamos a revelação por palestras motivacionais. Vai, você pode, você pode. E Paulo vai aqui dizer que quem convence é o Espírito. Lembra que eu preguei aqui domingo? Mateus 5:8. Que só os limpos de coração verão a Deus. E essa limpeza nós aprendemos aqui. Aleluia. É se esvaziar da sua humanidade, da sua carne. É você tirar, se esvaziar, que todo humano, todo ser humano, ele é um recipiente. Ele é o quê?
Dentro de você tem um bocado de raposinhas. Dentro de nós. E o processo de santificação, como eu já preguei aqui em cima, é nas 3 áreas da nossa vida: espírito, alma e corpo. Quem lembra? Quem lembra? E o próprio Deus, fala lá em Colossenses, não é isso? O próprio Deus nos santifica integralmente. E na volta Ele quer encontrar tudo irrepreensível. Ou seja, não subestime a sua alma, nem o seu corpo. Porque às vezes a gente pensa só o espiritual está 10. Eu não largo Deus, eu amo a Jesus. Beleza. E a sua alma? Quem me compreende? Não subestime. Aí eu entro reiterando, não subestime o poder do diabo. O mundo espiritual é terrível, querido. É terrível. Contei aqui que o pastor me contou aqui nos 6 dias, que ele do nada estava sentado na sala e uma bruxa se apresentou a ele. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não, é meus olhos, é meus olhos. E ele viu que era de carne e osso. Eu disse, o quê? Pastora, a senhora não sabia que os bruxos têm esse poder de se transportar? Eu disse, eu não. Até aqui eu só tenho curiosidade de conhecer o poder do Espírito. Mas você sabe que eu vou ler sobre isso? Porque nós temos que conhecer o nosso inimigo. Aí ele disse, foi. Me visitou, se manifestou dentro da minha casa. E se apresentou a mim. Aí disse, nós estamos querendo te matar. Estamos trabalhando muito para te matar. Mas aquele homem não deixa. Disse a ele, não foi, pastora Tânia? E ele tremia, e ele tremia, e ele tremia, pensando que era a visão dos olhos dele. E ela falou, e sabe por que eu tive acesso de vir aqui? Porque tem um dos nossos dentro da sua igreja. Você já sabe que aqui teve uma macumbeira, né? E eu dizia, estou te vendo, Satanás, mas vai se converter. Eu estou aqui porque tem um dos nossos dentro da tua igreja. Só vim lhe avisar isso, que estamos preparando para te matar. E aí ele disse que estava esperando ali, que não conseguia nem a voz sair, esperando ela fazer puf, desaparecer. Mas ela saiu, abriu a porta do apartamento. Ele saiu acompanhando. Porque para ele, ela ia sumir no corredor. Ela esperou o elevador. Era de carne e osso. Diga, não brinque com o mundo espiritual. Esse ambiente aqui é espiritual. Esse ambiente aqui, olha para cá. Judas andava com Jesus. Judas foi escolhido por Jesus. Eu estou falando do mundo espiritual. Judas era o cara. Judas era o mais capacitado dos 12. Quem sabia disso aqui? Era tão capacitado que Jesus deu a ele o cargo de tesoureiro. Ninguém dá um cargo de tesoureiro para quem não confia. Eu confio em você, Léo. Jesus confiava. Aí tem gente que diz, já viu um pregador falando besteira, que Jesus escolheu o diabo. Jesus não ia escolher o diabo para botar do ministério dele, não, querido. A Bíblia fala bem claro que o diabo entrou em Judas. E qual foi o acesso que Judas deu? Abrir a boca e dizer, eu não concordo. Lhe provo. Em João, se não me falha a memória, 12. Não sei se é 12, mas é por aí.
Está tendo um banquete, um jantar. Lázaro tinha sido ressuscitado. E o jantar, o banquete estava lá. Maria entra, chama atenção porque resolve quebrar um vaso de nardo aos pés de Jesus. Demonstrando a adoração, demonstrando a entrega, demonstrando o amor que ela tinha por Jesus. Ele de parte diz, para que isso? Sabe por que ele estava nesse lugar? Apesar de andar com Jesus, apesar de ouvir a palavra de Jesus, porque ele decidiu fechar o coração e só abrir para aquilo que interessava a ele. E o diabo só precisa disso para entrar. Achou brecha? Achou brecha, entra. Você vê que a Bíblia diz que Jesus amou ele até o fim. Mas aquele que não se arrepende, ele não consegue voltar para os pés de Jesus. Ele teve remorsos. E quem está com remorsos foi procurar os religiosos. Porque o verdadeiro arrependimento faz você, mudar de rota completamente. Não era fácil ele ir para Jesus e confessar e se arrepender nos pés de Jesus. Sabe por que ele não fez? O orgulho. Porque ele se achava o cara. Quem está aqui? Pedro pecou também. Mas Pedro reconhecia que ele não era nada. Alguém me escuta e está entendendo? Pedro não tinha doutorado. Pedro não era conhecido no palácio de Roma. Pedro só... Eu não botei nada disso aqui para pregar, irmãos. Pedro só era simplesmente um pescador. Mas futuque aí alguém. Mas ele decidiu deixar de ser carnal. Oh, aleluia! Oh, e deixar o Espírito de Deus dominar ele. Está na hora de você se render a esse poder para viver o propósito. É por isso que Romanos 12:1 é cumpre e bateu aqui nessa casa. Ei, irmão, rogo-vos, apresente o vosso corpo como sacrifício vivo no altar. Faça um culto racional ao Senhor. Que culto racional é esse? Eis-me aqui, Senhor. Eu sei que eu estou errado. Eu me arrependo no pó e na cinza. Eu preciso de mudança. Aí você está apresentando um culto racional ao Senhor. É dizendo, eu reconheço. Eu não sou nada diante de ti. Eu quero o Senhor. Aí quando você entra neste lugar, a sua mente muda, vira chave. Aí você começa a nascer de novo. E quando você nasce de novo, você recebe a revelação do Espírito. Está na Bíblia. Vamos continuar lendo para a gente compreender. Versículo 5. Para que vossa fé não se fundamente em sabedoria humana. A demonstração do poder do Espírito é para que a vossa fé não seja fundamentada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Ele está dizendo, eu estou falando para aqueles maduros espiritualmente. Porque se não for maduro, não vai entender as coisas do Espírito. Entretanto, a sabedoria desta era, ou dos poderosos destes séculos que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério, diga comigo, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes da origem das eras, para quê? Para a nossa glória, que é Jesus. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria.
Pois se a tivessem entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Paulo está dizendo aqui, ó, os estudiosos, os principais, os príncipes, os fariseus, os saduceus, que se achavam sábios ao seu próprio entendimento, não conseguiram receber a revelação de quem era Jesus. Porque se tivesse, não tinham crucificado, não tinha matado. Quem está aqui? Mas no 9, eu amo esse 9. Se eu fosse você, eu me apegava com esse versículo 9. Ele está dizendo, no entanto, olho humano nenhum nunca viu, coração do homem nunca sentiu. Oh, meu Deus do céu, aleluia. E olho humano nunca viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Deixa eu lhe explicar isso. E eu já vou profetizar para alguém aqui. A sua cabeça, a sua mente humana, nunca vai enxergar o que Deus preparou para você. Não. Não consegue. Não entende. Olha para cá. João 3. Nicodemos encontra com Jesus. Aí, aleluia. Eu sei que tu és mestre, porque senão não faria esses milagres que estão acontecendo por aí. Jesus disse a ele, ô Nicodemos, só porque eu faço sinais, Nicodemos, você ainda não entendeu nada, Nicodemos. Você não conseguiu ainda receber a revelação de quem eu sou, mesmo conhecendo as Escrituras. Você não conseguiu entender ainda não, Nicodemos. Sabe por quê? Porque importa você nascer de novo, Nicodemos, para compreender as coisas do Espírito. Não adianta, olha para cá, eu lhe dizer que o que Deus preparou para você é algo grande. Que não importa a sua idade, não importa onde você está, não importa a sua condição financeira, não importa, eita meu Deus, não importa nada, aleluia. O que Deus preparou com você, para você é grandioso, é maravilhoso. Você vai ouvir, vai olhar para as circunstâncias naturais e vai duvidar. Porque os seus olhos naturais vai estar sempre em oposição aos olhos do Espírito. Alguém está entendendo o que eu estou explicando aqui? Porque as circunstâncias vão mostrar justamente ao contrário daquilo que Deus preparou. Você não vai conseguir na carne, no natural. Aí Paulo está dizendo, o que Deus preparou, só o Espírito pode prescrutar. Porque é o Espírito que revela ao... Então, se quem está prevalecendo dentro de você é a sua carne, é a sua alma, é as suas emoções, você não vai conseguir enxergar o que Deus tem para você. Vou te explicar, já estou terminando. Meu Deus, o tempo está correndo. Jó, quem se lembra do que Jó passou? Aqui ninguém sofreu mais do que Jó. Está repreendido. Ninguém vai. Perdeu tudo que tinha. E não era pouca coisa não. Diga, ei, está chorando pelo que perdeu? Jó perdeu foi muita coisa. Como se não bastasse, o vento soprou, chega alguém, Jó, seus filhos todos estão mortos. Diga, não eram só não, eram 10. Perdeu tudo, não ficou nenhum para consolar. Você quer mais? Depois de perder todos os filhos, todos os servos, gados,
tudo, não ficou nada. Quer mais? De repente, Jó olha para o corpo, se vê tomado de feridas, de tumores, a tal ponto que não tinha nem com que se coçar, de procurar um alívio e achar um pedaço de telha e dar graças a Deus por aquele pedaço de telha. Quer mais? Teve mais. Amigos que vieram para consolar, em vez de consolar, começa a apontar o dedo e julgar. Você quer dor pior do que alguém está ali com as suas dores e vinha ainda alguém para apontar e dizer: está no pecado. Confessa o teu pecado, rapaz. Deus é justo, não ia permitir se não fosse pecado. Mas em meio à dor, em meio ao sofrimento, Jó decidiu. Aí a Bíblia diz que ele, porque o Espírito Santo ainda não estava na terra, ele se abraçou com a palavra. Quando ele abraça com a palavra, ele está dizendo: eu estou procurando ele de um lado, estou procurando ele de outro e não acho. Olho para trás, eu não vejo ele. Então eu decido me abraçar com a palavra. Nesse momento, ele prescruta o que está no coração do Espírito. Ele abre a boca e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará ao meu favor. Você pode dar glória a Deus? E é assim. Toda vez que você se render ao poder do Espírito, você vai receber revelações do alto. E é bom eu estar aqui pregando. Pastora, a senhora fala muito da sua vida. Uma vez uma pessoa já me disse isso. Eu disse: graças a Deus, que eu tenho testemunho da minha vida para passar para você. Porque eu estou pregando aqui com autoridade, dizendo: eu vivi isso, você pode viver também. Aleluia. Então eu sei, nos momentos da dor, da angústia, você em meio às cinzas, profetizar a palavra. Eu sei que vai tudo mudar. Nos momentos de tormento que eu passei 7 anos, problemas no casamento, problemas de afronta que não foi brincadeira, no meu quarto tinha um espelho. Que eu dizia: você não vai tocar na minha alma, Satanás. Nesse espelho eu me arrumava, gosto de me arrumar, quem está vendo aí? E ficava dizendo: você já aprendeu isso aqui, né? Eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. Dentro de mim mora um poder. Obrigado, Senhor, porque eu sou linda, sou formosa. Eu sou justiça de Deus. Porque a minha alma tinha que ouvir isso. Foi isso que Davi fazia. Salmo 103. Bendiga a minha alma ao Senhor. Bendiga tudo que há em mim. E quando você vai estudar esse salmo, Davi não cantou esse hino sentado no trono, não. Foi na caverna de Adulão. Foi na perseguição. Ele lembrava a alma dele. Lembre-se, minha alma, que é Ele que me sara de todas as enfermidades. Ele estava falando para a alma dele. Tem momento que a sua alma tem que ouvir. Lembra-te, minha alma. Diga para quem está do seu lado: lembra a sua alma. Aquilo que muitas vezes ela está esquecendo. Lembra a sua alma. Quem é você? Está esquecida, minha alma? Que eu nasci debaixo de um propósito, minha alma. Está esquecida, minha alma? Que o meu Redentor vive, minha alma. Aí ele diz assim: é Ele que me redimiu da perdição.
É Ele que sara todas as minhas enfermidades. Tem mais. É Ele que enche a minha boca de bênção. E que me renova. Me renova como a mocidade. É Ele que renova minhas forças. E mais, é Ele que me enche de bens. Pergunta que não quer calar. Onde é que Davi terminou? Foi mendigo? Morando na caverna? Tem horas, já estou gostando, mas eu já estou acabando. Quem está gostando, diga amém. Tem horas que a sua alma tem que ouvir. Tem que ser lembrada. Porque senão ela te domina. E quando as suas emoções te dominam, acabou. Mas nessa noite, o poder do Espírito está aqui. Para te revelar o que Deus preparou para você. Profetize na vida de quem está do teu lado. Digo, o negócio é tão grande, tão grande. A lógica humana não vai entender. Porque a dor cega. Não foi isso que a gente aprendeu aqui, domingo? A dor faz você deturpar tudo. Além de lhe cegar, deturpa tudo. A admoestação, você sente como se fosse perseguição. Porque a dor é isso que faz. Sim ou não? A dependência emocional faz você não entender o que é companheirismo. Aí você quer, porque quer que aquela pessoa supra o vazio que está dentro de você. E esquece que casamento é companheirismo. É você ter alguém para te desabafar, para chorar no ombro. Aí tem gente que está solteira e diz, eu quero casar, mas não quero casar, né? Senão nunca vou ser feliz. Não case não. Vai se curar primeiro. Porque senão quem vai casar com você não vai aguentar. Porque você pode casar com o homem mais perfeito. Você vai enxergar falhas. Porque o vazio está aí dentro. E quando tem vazio, só Jesus para preencher. Ninguém preenche essa dependência emocional. Quem está aqui me entendendo? Porque o dependente emocional, sabe o que ele faz? Eu sou boa mulher, eu sou bom homem. Não foi isso que eu falei aqui domingo? Ele quer ser valorizado. Ele quer ser reconhecido, porque ele é dependente emocional. Aí ele se dá 100%. Quando você vê uma pessoa, sabe, muito... porque tudo é... Cercar aquela pessoa, ele é dependente emocional. Aí ele dá 100% e quer cobrar 200%. Eu já vivi isso. Quem já viveu aqui? Um relacionamento desse. Estou terminando, mas quem está gostando, diga amém, não pode mentir. Então, Paulo, a primeira coisa que ele está desfazendo aqui é a ideia que o evangelho tem que ser pregado com sabedoria humana. Você tem que entender que o mesmo poder que atuou lá em Coríntios é o mesmo poder que atua ainda hoje. Estamos preocupados muito em aprender coisas humanas, né? Para encher igreja, estamos esquecendo de ir para a fonte. Que é o mesmo poder, continua atuando.
Agora você já viu, ó, eu estou pregando aqui sobre o poder do Espírito. Tem muitos que estão assim, ó. Porque já está naturalizando aquilo que é extraordinário. Eu estou dizendo pelo poder do Espírito que Deus tem coisas grandes para você viver. Eu estou pregando aqui pelo Espírito que a sua realidade não condiz com o que Deus já preparou. Está tudo pronto. Mas muitas vezes nós insistimos, está cheio de nós, porque queremos ser reconhecidos, queremos ser valorizados. O orgulho, a vaidade, a prepotência. Quando você só nasce de novo, quando se esvazia do seu eu. Diga para quem está do teu lado, a porta é estreita. E para você entrar nessa porta, tem que se esvaziar todo. Enquanto tiver resquício aí, você não consegue nascer de novo. Mas eu sou crente, eu conheço a Bíblia toda, mas é carnal. Existe, já estudamos aqui. Existem 3 tipos de humanidade. Aquele que é natural. Quem é natural? Aquele que não conhece a Cristo, só de ouvir falar, não tem compromisso com o Evangelho, não vem para a igreja, não se batiza, vem para a igreja muitas vezes só por hobby ou terapia emocional, como já falei aqui, né? Tem aquele que é carnal. Quem é o homem carnal? É aquele que é crente, que é batizado, que tem até título muitas vezes, que vive domingo dentro da igreja, terça-feira na igreja, frequenta grupo de GC, mas é carnal. Não nasceu de novo, quer conhecer o carnal? Pergunta, quer conhecer o carnal? Olhe para ele atravessado. O vento sopre, falta dinheiro no bolso. Fale mal dele. Eu vou fazer ainda aqui um teste. Principalmente com a liderança. Vou armar. A Bíblia manda fazer prova. Cadê o líder? Se prepare. Vou pegar muita gente aqui ainda que está na carne, no tutano. Então é esse que é carnal ainda. Está na igreja, é crente, é batizado, é santa ceia, toma santa ceia, mas é carnal. Então, o homem carnal é aquele que ouve e não pratica. Porque a perfeição vem pelo prática. A prática leva o quê? Então, se hoje pisa no meu calo e eu te perdoo, irmão. Hoje pode ter sido difícil. Aí amanhã pisam de novo e eu... Amém, irmão. Na terceira, aquilo para mim já não é mais nada. Porque eu me submeti a Deus. A palavra. Aí tem o terceiro. Quem é o terceiro? O espiritual. E o espiritual, quem é aquele espiritual? Que já recebeu a revelação pelo Espírito de quem é Jesus. Eu termino dizendo, quem é Jesus para você? Não, pastor, eu sei que Jesus é meu Salvador. Eu sei que Jesus morreu na cruz por mim. Todo mundo sabe. Vocês vão na rua agora, na esquina ali, na Crocolândia ali, perguntar quem é Jesus para você, vai dizer a mesma coisa. Revelação não é isso. Quando a revelação vem, sua história muda. Quando a revelação vem, Mateus 5,8, você vê Deus, mesmo no momento da tempestade. Quando a revelação chega, a tua carne não determina quem é você. Quando você vive em revelação,
o diabo não te paralisa. E não é por merecimento, é por revelação. E é isso que faz você não desistir. É porque a revelação já veio. Então ninguém vai lhe roubar nada. E aí, pastora, para eu entrar nesse lugar de espiritual, que é necessário se esvaziar de você. Entrar na porta, Jesus disse, são poucos. Porque importa você se esvaziar do seu eu, da sua arrogância, da sua prepotência, da sua vaidade. De você olhar para você e dizer, eu estou todo errado, eu preciso mudar. Eu preciso me parecer com Cristo. Fica de pé. Enquanto você for carnal, o diabo vai estar sempre te massacrando. Porque o intuito dele é te tirar do lugar da bênção. Porque ele sabe, para cá. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Eu sou a porta, primeiro passo. Entrou na porta. Mas não é só para entrar na porta, você tem que continuar. Aí ele diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Chegou. Aí quando você segue esse espaço, você tem vida. E vida em abundância. Agora, ninguém chega à vida que é Jesus. Ele está dizendo, a minha vida em você. A minha vida em você. Essa vida em João 10:10 que ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É a vida zoe de Deus. Você sabe o que é a vida zoe de Deus? É você estar no lugar, reinando com Cristo. Então quem está reinando com Cristo, não pede mais, ordena, decreta. Como eu aprendi isso. Não vive mendigando. Diga para quem está do seu lado, você não é mendigo. Você é príncipe e é princesa. Sacerdócio real. Você é rei e rainha. Seu lugar reinando. Vamos agora aqui. Dá uma bofetada na cara do diabo. Dá uma pontapé. Sai, Satanás, da minha frente que eu vou passar. Oh, glória! Aleluia! Dá uma salva de palmas. Essa sabedoria, Paulo diz, ninguém vai entender. Você mergulha em Deus, se humilha ali, se esvazia do seu eu, o Espírito Santo começa a ministrar. Eu quero isso, você está errando nisso, vai lá, se humilha. Você obedece, recebe a revelação, o Espírito dizendo, vai passar, filha. É momentâneo. Confesso a você, que teve um momento que disse, Espírito, Jesus, eu não estou aguentando mais. Porque a vergonha era muito. Olha como eu entrava no meu apartamento, de cabeça baixa assim, e lutando. Ó. Chegava na porta e dizia, Senhor, não permita que o síndico esteja no elevador, não permita, mas parecia que era. Ó. Vou descer para você entender melhor. Para Deus te formar espiritual, às vezes é necessária a humilhação. Eu orava, eu confesso a você que eu orava. Não permita que o síndico esteja no elevador, não, Senhor, mas era ao contrário que acontecia. Parece até que o homem ficava me esperando para entrar no elevador. Oi, dona Laicinéia, eu digo, oi, meu irmão, fica calma, que vai dar tudo certo, viu? 2 anos sem pagar condomínio. E o marido botando o carro zero na porta. E quem não gosta de dever, para isso é mesmo que matar. Mas eu entendia pelo Espírito que era momentâneo. E eu estou falando para alguém aqui, vai passar. Vai passar.
Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Obrigado, Jesus. Dei uma pé de levita agora, glória. Vai passar. É só um tempo. É o porquê o que Deus tem para você é grande demais. É necessário essa cruz. Não existe ressurreição sem cruz. Não existe ressurreição, aleluia, sem morte. É para matar a carne. É para matar a carne, quem está entendendo? Deus está forjando em você um caráter de vencedor. Oh, glória. Hoje eu glorifico a Deus, que eu pago as minhas contas em dia. E eu costumo dizer todo dia, não é nada ainda para o que Deus tem para mim. Porque Ele manda não ser conformada. Porque Ele tem muito, diga, Ele tem muito mais para você. Está preparado para viver o extraordinário? Eita glória! Oh, aleluia! Eu não sei você, mas tem hora que dá vontade de correr, de pular e dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, a Tua palavra foi pregada. Nós entendemos, Senhor, que o Senhor não julga de acordo com o mundo. Não. Nós temos que viver na contramão do mundo, Senhor. Sabemos, Pai, que a porta é estreita. E a Tua palavra diz que são poucos que passarão por ela. Mas quem convence, Senhor, é o Teu Espírito. E eu sei que o Teu Espírito tem liberdade neste lugar. Porque o que foi pregado, Pai, não foi conhecimento humano, porque de mim mesmo, Pai, eu não tenho nada, mas foi tudo pelo Teu Espírito, Senhor. É o Teu Espírito que opera, é o Teu Espírito que convence, é o Teu Espírito que fala. E é pelo Teu Espírito, Pai, que eu intercedo por cada vida aqui neste lugar. Intercedo por esses que estão me ouvindo, meu Pai, pelas redes sociais. E eu declaro um novo tempo, uma nova história. Pai, que nós possamos compreender pelo Espírito, Pai. Porque só pelo Espírito que a gente consegue ver além das nossas emoções. É pelo Espírito, Senhor, que nós podemos contemplar tudo que o Senhor preparou para nós. Então, pelo Espírito, feche os seus olhos e comece a ver a tua vida diferenciada. Pelo Espírito, comece a declarar, aleluia, a hora é essa. Comece a declarar para a tua alma. Comece a dizer o que tua alma precisa ouvir nesta noite. Diga, minha alma, quieta-te, porque o que Deus preparou para mim eu vou viver. A minha alma, quieta-te. Você não pode me dominar. Acabou para você. Porque agora eu vou entender o que o Espírito quer me revelar. Rabacalá. E para o Espírito se revelar, só vai revelar o teu Espírito. Aleluia. Teu Espírito precisa estar vivo. Teu Espírito tem que ser vivificado. E para o teu Espírito ser vivificado, você tem que morrer. Você tem que ir para a cruz.
Vai para a cruz. Vai para a cruz. Morre. Morre a vaidade. Morre a arrogância. Morre os complexos, os traumas. Morre. Porque o que Deus tem preparado, aleluia, é só para quem já morreu. E se prepara para ressuscitar, para viver coisas extraordinárias. Diga para quem está do teu lado, vale a pena morrer. Vale a pena, Ilma, morrer. Vale a pena, meu filho, morrer. Vale a pena morrer. Vale a pena morrer. Amém? Dá a salva de palma. Para Ele. Tudo é por Ele. Glória a Deus. Avisos. Vai passando. A presença dEle está aqui, grande. Você que pode doar, que não teve nenhuma enfermidade que impossibilite, vá fazer uma doação. Vamos fazer um clamor agora pela irmã Cássia. Eu já tenho clamado e já declaro. Eu declaro. Decrete, declare. Aleluia, a cura, o sobrenatural, o extraordinário de Deus. O poder do Espírito que está dentro dela. O poder do Espírito que está dentro dela. O poder do Espírito que está atuando neste lugar. O poder que tem liberdade neste lugar. Nós estamos invocando agora a cura da irmã Cássia. A cura sendo manifestada. Nós decretamos, não vai haver morte. A tua filha tem servido neste lugar, Senhor. A tua filha faz parte do corpo, Senhor. Nós estamos aqui. Vai haver vida. Vai haver o sobrenatural. Que as mãos dos médicos, Senhor, seja guiado pelos médicos dos médicos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém.